E hoje eu quero compartilhar com vocês de uma palavra que Deus me deu essa tarde. Porque lá eu saí pensando assim, bom, já que eu estou... Olha a cabeça do crente, né? Já que eu estou de férias, vou preparar pelo menos uns 3, 4 sermões, levar pronto para quando chegar na igreja. Mas escuta, Deus falou, você não vai sair de férias, então férias é férias. E eu achava que eu ia vir com tudo prontinho, porque eu teria mais tempo, mas Deus respeita também o nosso descanso. Mas isso não aconteceu, e eu fiquei pensando, eu cheguei ontem à noite, falei, Deus, o que eu vou pregar? Mas eu aprendi a descansar em Deus. Literalmente, a descansar em Deus. E eu passei por um processo de treinamento, não que a gente não fique um pouco preocupado, mas eu passei por um processo de treinamento com o Senhor, muito forte, para aprender a depender dEle em todas as coisas. E aí, quando foi no final da tarde, Jesus falou assim para mim, eu sentei em frente ao meu computador e fiz uma oração de 5 minutos, eu disse, o povo é teu. Ô, gente de casa, ó, um cheiro para todos vocês que estão me assistindo agora também, viu? Esqueci de vocês, não. Eu fiz uma oração, inclinei a minha cabeça e eu fiz uma oração bem breve, porque não é muito falar. É falar o que é certo, o que é sincero. Deus não escuta porque a gente fala muito. Deus escuta um coração sincero. Simples assim. E, de repente, me veio um tema, e eu desenvolvi um tema, que talvez, eu não sei se você vai gostar, mas existem algumas coisas, também, irmão, eu sinto muito, mas se você não gostar, reclame para quem mandou eu falar. Às vezes, existem algumas mensagens na nossa vida que você precisa ouvir várias vezes. Eu li um livro, quando nós fizemos um discipulado aqui com um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu li esse livro algumas vezes, e todas as vezes que eu tinha conflitos, eu corria para o livro. E corria para a Bíblia, porque naquele livro, na Bíblia, tinha respostas que eu precisava para aquele momento de conflito. E às vezes nós precisamos ouvir a palavra várias vezes, meditar nela várias vezes, ouvir talvez uma ou duas, uma pregação 2 ou 3 vezes, porque tem necessidade, algumas necessidades que a gente passa, a gente fala assim, de novo, então eu vou ouvir de novo a pregação, vou ler a palavra de novo, porque ela vai me curar. Então, eu me coloco nessa situação, nessa condição hoje, de ouvir essa mensagem outra vez, porque quando você ouve uma mensagem é pregada, não só várias vezes ou uma vez, é porque Deus sabe que o pregador tem necessidade de ouvir e o povo também. Amém? E a mensagem de hoje, talvez sejam para poucos. Mas se você está aqui, você é o poucos. Se está em casa, também você vai ser os poucos. E eu queria que você, por favor, inclinasse a cabeça em um segundinho e orasse ao Senhor e dissesse, Senhor, continua falando comigo. Pai, pelo poder do Teu nome e da Tua palavra, nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus bendito e santo, a Tua palavra é vida, ela é poder. É o que muda a nossa história, o curso da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nessa noite, Senhor, a Tua soberania no nosso meio, por tudo que o Senhor já fez aqui e ainda vai continuar a fazer. Por isso, revela-nos a Tua palavra. Fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Que ela gere em nós transformação, mudança. Nós não queremos ser apenas ouvintes, quando nós saímos dali para a porta, esquecer, não, Deus. Que ela seja impregnada no nosso coração como uma semente de poder, cresça, floresça e dê fruto e permaneça e faça mudança em nós. É que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Sabe que eu quero fazer uma pergunta para você. Você costuma reclamar? Ou você não reclama? E o meu tema é esse. Pare de murmurar e comece a orar. E nós vamos fazer essa mensagem, provavelmente em 2 séries, porque Deus quer
Deus deseja e vai fazer em nós uma mudança e uma transformação. Porque hoje é um culto de libertação. Você que está em casa, receba também essa palavra. É um culto de libertação. E a proposta desse culto, se é que a gente pode dizer, é resgatar, é desvendar, é tirar as escamas dos seus olhos, a começar pelos meus, daquilo que Satanás tem roubado de nós, as nossas vitórias, as nossas bênçãos, por conta de posições e situações, comportamentos contrários à palavra de Deus. E às vezes, existem alguns comportamentos nossos que a gente se acostuma ou considera esses pensamentos simples, entre aspas, que são pecados, que a gente acaba se acostumando a conviver com eles e que, infelizmente, rouba a nossa bênção. E a murmuração é um desses pecados. Porque, na verdade, nós murmuramos sempre. E aí você, no seu lugar, diz, então, tá bom, eu vou parar diga para você mesmo, eu vou parar de murmurar. Talvez você esteja pensando, bom, mas o meu marido, a minha mulher, o meu vizinho, o meu chefe, os caras murmuram demais. Então eu vou pegar, essa mensagem não é para mim, talvez seja para essa pessoa que você considere que murmure muito, ou que você que está aí me ouvindo. E você vai falar, bom, já que eu conheço alguém que murmura muito, você já até pensou em alguém assim, eu vou mandar esse vídeo para essa pessoa, essa pregação, porque essa pessoa precisa parar de murmurar e aprender a não murmurar e não reclamar. Mas eu tenho uma coisa para falar para você. Você só pode fazer isto, de pensar na possibilidade de passar esse vídeo, e deve, para a pessoa que você considera que murmura muito, que você já não aguenta mais de tanta reclamação, de tanta murmuração, e que ela precisa ouvir esse vídeo, ver essa pregação. Se você nunca reclamou, nem murmurou do seu amigo murmurador e reclamão. Porque se você fez isso, você está na caixinha também. Então, você perdeu o direito de falar assim, fulano. Não, porque quando você faz isso, você já pecou. E eu quero dizer a você, eu quero começar pela minha história. Eu fui uma pessoa extremamente murmuradora. Muito, muito, muito. Descontente e murmurava de tudo e por tudo. Era incrível, mas isso ficou tão impregnado em mim, que eu não me dava conta o tanto que eu murmurava e o quanto que eu reclamava. O murmurador e o reclamador, ele se torna uma pessoa pesada, descontente, insatisfeita com ela e com Deus. Porque normalmente uma pessoa cristã, quando ela murmura, a maioria das vezes é porque ela não recebeu a bênção dela. E ela murmura contra quem? Contra Deus que não abençoou. É evidente, porque no meu caso, eu murmurava e dizia para Deus que Ele era muito paciente e demorava demais para fazer as coisas. Eu murmurava para Ele. O Senhor demora muito. Até quando? E eu começava a murmurar e, na verdade, era um descontentamento que eu tinha comigo mesma e a vontade e o desejo da resolução, da solução dos meus problemas. Até que um dia, Deus falou comigo sobre isso. A murmuração, ela pesava sobre mim, porque você não está feliz. Inclusive, você recebe uma palavra profética, ou você tem de Deus uma revelação, ou uma palavra de que Deus tem algo para você, você está convicta daquilo, você até ora por aquilo. Mas o negócio demora tanto,
que você começa a murmurar. Mas Deus nos chamou essa noite aqui, você que está em casa, com o propósito de nos libertar desse lugar, para que nós recebamos da parte dele o que ele tem para nós. Amém? Isto é culto de libertação. Sabe, um dos nossos problemas também é que a gente está sempre olhando para o outro que está murmurando e que está reclamando. Nós não olhamos para nós, a gente começa a olhar a trave que está no olho do outro, e nós vamos ver então, e deixamos de olhar para nós, e nós vamos entender a implicação tão séria, tão grave, eu digo assim, o que é a questão da murmuração para um crente perante o Senhor. Reclamar parece ser muito cômico, ou às vezes despercebido, mas isso gera no mundo espiritual algo muito sério, e que se abre uma porta para Satanás, porque se torna um espírito, né, de murmuração e descontentamento, sem contar que fere com o coração do Senhor. E eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo quando eu estava vindo para cá. Eu escuto muito a voz do Senhor, às vezes, e às vezes você está ouvindo algo, você entra em contato com a sua alma, sabe como? Quando você começa a se ouvir. Quando você começa a se ouvir, até mesmo murmurando, sabe assim, você sozinha lá, aquela vozinha lá, você começa a ficar se ouvindo, que você tem contato com você mesma, contando a história para você mesma, do seu descontentamento, com raiva, ou sei lá, ninguém escuta, mas você está lá, a turbulência está lá dentro, você está lá em contato com você mesmo. E a gente não presta atenção no que está pensando, nem no que está falando, porque depois esse descontentamento, esse ele gera uma fala para fora. Você acaba colocando para fora aquele negócio que você pensou que ninguém viu. Mas eu aprendi também a detectar, depois de muito tempo, esse tipo de comportamento que eu tinha e que eu não deixo mais me levar por ele. Porque é tipo assim, sai, que isso não é de Deus. Sabe assim, sai, não é de Deus isso. E todo mundo tem esses pensamentos. Mas joga no lixo, balança a cabeça em nome de Jesus. Aprendi a trabalhar isso, porque eu precisei estudar muita palavra com relação a isso. Como eu falei aqui outro dia, eu sofri muito ataque na mente, né? Então, eu aprendi a trabalhar um pouco esse processo. E quando eu estava vindo para cá, eu estou colocando algo diante do Senhor, de uma situação que eu gostaria que Ele me respondesse. E esta oração, ela já dura bastante tempo. Muito tempo. E o silêncio de Deus é total. E eu descobri que eu não queria mais ficar falando com Deus sobre esse assunto. Porque o que eu oro está concernente ao ministério, às coisas dele, do reino dele. Aquilo que diz a respeito à igreja, do chamado, né, do crescimento do ministério, de cura, de libertação, das estratégias, das metodologias, das armas, que eu preciso para tocar esse ministério. Muito embora está indo, ele está tocando, mas eu preciso de outras coisas mais. Mas ele não me responde. Então, como ele não me responde, eu passei a não perguntar mais nada. Então, se ele não responde, é porque está tudo certo. Na hora que certo, ele responde. A obra é dele, o povo é dele. E nessa situação toda, eu vinha caminhando, e Deus falou para mim assim, no caminho, que não era turbulência, mas era a voz do Espírito, que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito que se Deus colocou isso no meu coração, e eu vinha falando sobre isso, é porque Ele quer que não só fique para mim, mas para você também. Voltando à questão da murmuração, muitas vezes, nós
chegamos diante de Deus, ouça bem isso, que foi o que eu aprendi hoje, vindo para cá, do metrô para cá. Nós chegamos diante de Deus com alguns tipos de oração, que nada mais é e nada menos do que murmuração. A oração do descontentamento. A gente acha que está orando, mas a gente está murmurando. Até quando? Eu não aguento mais. Porque isso não vai acabar nunca. Irmão, isso é oração. Baseado em... Porque oração ela tem que ser baseada na palavra. Eu tenho que orar a palavra. E essa oração do descontentamento da nossa alma, ela se torna uma murmuração. E uma reclamação para Deus. Ouça, no céu não tem departamento de reclamação. No céu tem lugar de resposta de oração. Não é que nem igual um relógio que você comprou e não deu certo, ou sei lá, na loja que você vai, e você vai lá no... É saque, né? No departamento de reclamação, reclamar no negócio que você comprou e não deu certo. Com Deus não funciona assim. E a gente, às vezes, agrega alguns parâmetros naturais que a gente tem aqui da terra e leva igualzinho para Deus. E a gente chega diante de Deus achando que está orando, mas a gente está murmurando, despejando os nossos descontentamentos diante de Deus. Não que você não pode, pode, desde que você ore o que está escrito na palavra. Pode ser que um dia você acorde pela manhã, sei lá, você está com uma situação que você não está conseguindo resolver. E você pode chegar diante de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude e me dê força. Agora, chegar diante de Deus, Senhor, o Senhor não está vendo não? Olha só como é que está. O Senhor não é um Deus justo. Porque a gente escuta muito isso. Não, isso não é oração. Isso é murmuração. Que não chega no céu. E deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que muitas das nossas orações não estão sendo respondidas. Porque elas não são mais oração. São descontentamentos e murmurações levadas para Deus. Deus não tem compromisso com o murmurador. Deus tem compromisso com gente que ora. E que anda na direção da palavra dele. Nós aprendemos tanto, irmão, a mania o hábito de murmurar, que você abre a sua geladeira e fala assim, nossa, não tem nada para me comer. Está lotado de comida. Tem nada para comer. Tem nada para comer? Tem. Mas a gente já cresce murmurando. A gente murmura até para ir para um restaurante. Porque não achou o restaurante que você queria comer. Nós pegamos esses hábitos absurdos de murmurar. Porque, de repente, a roupa, a mulher principalmente, né? A saia não combinou com o vestido não combinou com não sei o quê, e vamos murmurar. Murmura porque, de repente, não era aquela comida que você queria. Queridos, nós precisamos mudar esses hábitos. Olha, quando eu tinha 2 sapatos que eu ganhei usado, era um vermelho e um preto. Eu só tinha aqueles. Eu não tinha necessidade de ficar procurando qual era o sapato que ia combinar com a roupa, porque só tinha aquele. Se o vermelho fosse para usar com verde, eu usava com verde. Qual era o problema? Tinha outro. Hoje, qual é a sandália que vai combinar com o vestido? A gente murmura, porque compra roupa, e de repente eu não tenho roupa. Amados, uma vez eu abri meu guarda-roupa, faz muito tempo, graças a Deus. Eu falei, Jesus, eu não tenho roupa. Eu não tinha dinheiro para comprar. Fiquei acho que 1 ano sem comprar roupa. Não tinha dinheiro. E o Senhor precisa providenciar uma roupa para mim, porque eu não reclamei. Em nome de Jesus, amém. E Deus me providenciou.
Agora, quando nós passamos até esse tipo de comportamento de murmuração, nós perdemos a bênção do Senhor. Nessa noite, Deus te chamou aqui para te dizer: pare de reclamar e vai orar. Ninguém dá glória a Deus nessa hora. A oração, a nossa oração, ela é respondida pela nossa fé. E, olha só, a única maneira que nós teremos de vermos as nossas orações respondidas é orando, ouça, dando graças em tudo e obedecendo a Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, que eu vou começar a pregar. Então, você veio aqui para você ouvir essa pregação, tá? E eu também. Filipenses capítulo 4, vamos lá para o versículo 4, a começar. Vão ouvir o que Deus fala. Porque se nós somos filhos, e somos, o propósito do filho é obedecer. Amados, eu vi uma cena ontem no aeroporto que me chocou. Uma mãe degladiando com um garoto de 4 anos de idade. Brigando mesmo. Ele batia na cara dela, ela batia na cara dele, ela arrastava aquela criança que gritava desesperadamente. E por mais que aquela mulher desse um comando para aquele filho, ele não obedecia. Os gritos deles eram absurdos. O pai nada fazia. Porque nessa hora alguém tem que proteger a criança, né? Um ou outro. A avó, um bebezinho no colo de 8 meses. E esse menino, no desespero de querer subir em cima de um carrinho, ele rolou no chão. A mãe puxava. O irmão pequeno de 7 anos era só dando nele. Parou o aeroporto. E eu fiquei olhando. Você sabe que a minha vontade era pegar aquela criança, não tinha culpa. Talvez alguém dissesse: se fosse meu filho. Eu ia. Não, gente. A gente não pode levar a responsabilidade de uma criança de um comportamento errado, porque você tem que ver que a educação que ele está recebendo era visível que aquele menino tinha problema, que aquele casal tinha problema. Não tinha comando, não havia comando. E ele entrou num desespero que ele cansou. Ele ficou cansado de tanto brigar, de tanto apanhar, de tanto ser arrastado. E aquela mulher, claro, ela não se alterava. Bateu. Não era aquilo que aquela criança estava querendo. Eu fiquei imaginando. Imagina essa mãe sozinha com esse filho, descompensado, um pai omisso. Como seria isso? Mas como filhos, o mínimo que nós temos que obedecer, de fazer, é obedecer ao pai. Como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como filhos do Senhor, como obedientes da palavra. A Bíblia fala que o verdadeiro filho, ele obedece ao pai. E olha o que Jesus fala aqui. Versículo 4, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a sua amabilidade de vocês conhecida por todos. Vou parar um pouquinho. Eu fui ver do que se tratava dessa amabilidade. O que as pessoas precisam ver em nós? Porque é isso que ele está pedindo aqui. Educação, cortesia, afeto. É isto que as pessoas precisam ver em nós. Sejam tudo isto conhecido de todos. Que as pessoas vejam em nós esse tipo de comportamento. É isso que ele está falando. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma,
Mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, o que eu preciso pedir, orar ao Senhor e não murmurar. Ele está falando, o que você precisa fazer é ser isso que ele está falando agora. Alegre-se no Senhor e que você seja essas pessoas, que alguém olhe para você. Aí você vai falar missionário, você acha que vai dar medo, você vai ficar ser educado toda hora. Irmãos, é o que a Bíblia fala. A questão é treinamento. Ele diz, perto está o Senhor. E se o Senhor está perto, Ele é capaz de mudar e moldar os nossos comportamentos. Amém? Amém. E aí, as nossas orações, Ele diz, os seus pedidos, as suas necessidades, você precisa ter pela oração e pela súplica e pelo agradecimento. Igreja, não tem como conseguir nada com Deus pela murmuração. Então, se Ele diz que as nossas ansiedades, os nossos desejos têm que ser colocados em oração e com agradecimento, mas eu ficava, meu Deus, eu sempre falo, no começo da minha conversão, meu conflito era esse. Como é que eu vou agradecer o Senhor por essa vida que eu estou levando? Irmão, não era nada boa, aparentemente. Mas Deus estava trabalhando no meu caráter, na minha personalidade, nos meus comportamentos, e dói, né? Dói. Então, na verdade, eu dizia, como que eu vou dar graças a Deus, porque a minha vida, eu não tenho dinheiro para pagar as contas. Como é isso? É assim que tem que ser. Porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Porque nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Uma coisa que eu não vou poder é murmurar, porque eu estou com um problema. Ele diz, traga para Deus em oração e não na murmuração. Satanás se prevalece de tudo isso para roubar a bênção do crente. Querido, murmurou, vai, corre e pede perdão para Deus. Porque, na verdade, o que Deus espera de nós é um coração confiante. Porque quando nós começamos a murmurar, gente, fala a verdade, você está desconfiado. O negócio não vai acontecer, não? E até quando? E sem contar com esse peso terrível que vem sobre nós. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 16. Olha só. Diz assim, alegrem-se sempre, orem continuamente. Aqui não está falando, murmure sempre. Alegre-se sempre. Como? Mesmo na hora da prova. Mesmo na hora da dor. Eu não vou mais murmurar. Porque a murmuração rouba a minha bênção. É uma porta de entrada para Satanás. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meu Deus, dá graças a Deus por essa situação que eu estou vivendo. Se você gerou essa situação que você está vivendo, vou dar um exemplo para ficar bem claro aqui. Você pegou seu cartão de crédito, você foi lá e estourou, gastou sem pensar. E foi gastando.
Aí vai chegar a fatura, você não tem dinheiro para pagar. É claro, né, meu irmão, que tu não vai lá falar, graças a Deus, que eu estou com a minha fatura para chegar, e eu não tenho dinheiro para pagar, e eu te louvo e te agradeço, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor vai pagar a minha conta. Não, não. Não. Mas Deus ainda é misericordioso, às vezes, né, com a gente, sempre. Ele diz, olha só, alegre-se sempre pelas situações que você está passando, que Deus está te provando, que Ele está te forjando, que Ele está te ensinando. Em todo o tempo, é nesta hora que você fala, não, eu sei, irmão, nós precisamos entender os tempos de Deus na nossa vida. Por que que eu estou vivendo isto? Deus não nos deixa enganado. As pessoas chegam para mim e falam assim, olha, eu quero que você olhe pela minha vida financeira. Não dizima, não sabe gastar o que tem, esbanja o dinheiro, é mão de vaca, não compartilha nada com ninguém, não abençoa a vida de ninguém e quer ser abençoado. Espera aí, meu irmão. Então, você não vai dar graças por essa situação, mas ele diz, olha, se você sente que Deus está trabalhando na sua vida, que é o momento seu com o Senhor, dê graças a Deus, sim, por esse momento, porque isso que você está vivendo é a vontade de Deus, para que você cresça, para que você amadureça, para que você seja um vaso na mão do Senhor. E não murmure. Eu quero concluir essa mensagem, dizendo para você que, todas as vezes, quero que você preste bem atenção nisso. Que eu e você colocamos diante de Deus uma situação em oração. E era onde eu pecava. Colocava diante de Deus uma situação. E passava a orar por ela. Mas de repente, irmão, eu entrava na murmuração, porque estava demorando. E aí, o Espírito Santo, que estava lá trabalhando, que está trabalhando em meu favor, ele se afasta. Tipo, peraí, você está orando para que eu trabalhe, para que o Senhor te abençoe, e eu te ajudo você a vencer essa situação. Você está murmurando, ele não compactua, irmãos, de uma pessoa que ora e murmura ao mesmo tempo. Não tem junção isso, irmão. Isso não dá liga no céu. Isso não dá resposta de oração. Isso não é o caráter de Deus, não é o caráter do Espírito Santo. Olha que ponto a gente faz com a nossa vida. Porque perdemos a bênção, porque ora por uma situação, e em vez de descansar em Deus, quando a coisa não acontece, começa a murmurar, Deus fala, peraí, entrou pecado aí nesse pedido. Entrou pecado aí nessa situação desse irmão, desse filho. Não tem como. Nessa noite Deus nos chamou aqui para falar, ei, preste atenção. Você quer vitória? Alegre-se sempre no Senhor e dê graças a Deus em todo o tempo. Mãos, é difícil? Não, é uma questão de disciplina de oração. Eu não vejo, glória a Deus. Eu não sinto, glória a Deus. Não resolveu, glória a Deus. Olha, não saiu ainda, mas vai acontecer, glória a Deus, eu creio nisso, porque o que comanda a nossa vida, meu querido, não é o que tu está vendo, é o que tu crê. O problema, irmãos, é que a gente fica olhando para as coisas, em nome de Jesus, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem chegou para você, e nem para mim, é o que Deus está preparando. Recebe essa palavra em nome de Jesus e para de murmurar. Não deixe o diabo entrar na tua oração. Não deixe o diabo entrar nos teus projetos através da murmuração. Porque Deus não está nesse negócio. No céu não tem banco, depósito, nem departamento de reclamação. Mas no céu há um lugar do santo, onde a tua oração chega e a bênção de Deus chega. Recebe essa palavra em nome de Jesus. É isso que Deus quer fazer conosco nesse tempo. Irmão, sabemos, mas eu viajei, quando eu cheguei, eu murmurei demais, porque eu fui no mercado, e eu cheguei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu não entendo. Aí minha filha, mãe, eu paguei não sei quanto lá no arroz. Por que esse arroz aumentou? Isso é murmuração. 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 Isso é
Quem dá explicação para isso? Não tem explicação, meu irmão. Aí fica eu lá, meu Deus do céu, um chefe de família que tem 4... Eu desse jeito, viu? Tem 4 filhos dentro de casa, que precisa levar marmita, que almoça, que janta, que leva marmita e chega com aquele prato de arroz. E tem que levar o tantão para o trabalho. Queridos, aí eu pequei. Em vez de falar, Senhor, tem misericórdia do chefe de família, que estava lá, por isso que eu falei que ia pregar para mim hoje, que estava lá com seus filhos, que não falta provisão para ele. É assim que a gente tem que fazer. O que eu posso ajudar, o que eu posso colaborar. Você entende? Então, quando eu cheguei no mercado, eu falei, não acredito num negócio desse. Eu vou voltar lá para a ilha de novo. Lá você não descalma, você pôr salto, como dizia o homem lá que estava construindo, estava doente lá, ele contou a história que ele estava lá em Minas, todo doente, dor no estômago, todo tremedeiro, estava com problema, sei lá o que ele tinha, passou mal, e o médico falou, vou te dar remédio para depressão. Eu não quero remédio para depressão. Saiu de lá e disse, não, ficou curado, não chinelo, mas não tem que andar de sapato social, não tem que colocar até, não de chinelo. E estou aqui construindo. Então, muitas vezes, irmão, é nesta hora que Satanás entra. Nessas pequenas coisas que Satanás começa a entrar. E o Senhor nos chama para dizer, eu quero que você se santifique. Porque eu quero fazer maravilha no meio de vocês. Vigiai e vigiai, para que você não caia em tentações da murmuração, para que a tua oração seja respondida diante de Deus. Comece a prestar atenção no que você fala. Isso é importante, porque esse pecado nos assedia todos os dias. A semana que vem eu quero concluir minha mensagem pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de Números, que é de lá que a gente vai começar a mensagem, para você entender o quanto que isso fere o coração de Deus, o quanto a murmuração entristece o Espírito Santo. Capítulo 21. Como a gente perde a bênção, irmão, por causa da murmuração. Eu tenho orado ao Senhor muito. Até porque, quando eu olho para trás e vejo quem eu era, o que Deus fez na minha vida e tem feito, eu não tenho razão para murmurar. E quando isso acontece, eu fico triste. Porque um dia Jesus chegou para mim na sala da minha casa. E eu estava atravessando um momento, estava numa transição, saindo do deserto para entrar na bênção, saindo do Egito para entrar na Canaã. E eu comecei a desconfiar de Deus. Eu falei, esse negócio está bom demais para ser verdade. Você se acostuma com Tem gente que se acostuma com a luta, com a prova, com o deserto, com o Egito. Hoje o povo de Israel foi assim. Quando chegou no meio do caminho, eu disse, está tudo muito quieto. Me disseram que crente, quando está tudo muito quieto, que o cão está aprontando um laço. Eu acreditei nessa mentira, né? Eu achava, quando estava tudo na bênção, olha que coisa ridícula isso. Quando estava tudo na bênção, porque o diabo estava aprontando uma para mim. Eu ficava desesperada, porque eu aprendi errado. Muitas coisas, irmão, a gente aprende errado. E a gente acredita. Porque não lê Bíblia também, né? Que era o meu caso. E aí, quando eu vi que estava tudo muito quieto, eu comecei a ficar desconfiada de Deus. Falei, tem alguma coisa errada. Não tem conta para pagar? Sobrou dinheiro esse mês? Não acredito. Alguma coisa está errada. Mas eu estava no processo da transição. Saindo do Egito, porque tem esse processo, viu, gente? Tem bonança, pode ter certeza. É só tu obedecer. O segredo é a obediência. O segredo é santificação. Deus tem compromisso, quem tem compromisso com a palavra dele.
Não se engane. Se você vem para o culto, para assistir culto, e sai daqui e não anda na retidão com o Senhor, meu irmão, tu é um telespectador de igreja, batedor de cartão. Não deixe de vir mesmo assim, mas eu só quero te dizer isso, com hora desse conserto, e a mim também. Porque senão você vai cair andando, você vai cair, morrer na beira da praia. E aí eu comecei a desconfiar de Deus. E Deus falou para mim assim: eu vou falar uma coisa para você, Isabel. Uma palavra que vai fechar meu ciclo com você. Acredite em mim. Não fechei com Deus ali. Acredite em mim. De lá para cá, eu passei literalmente, sem ver nada, a acreditar. E parei de murmurar. Quando Deus me repreendeu com relação a isso, Satanás estava entrando na minha vida, nas minhas coisas, nas minhas decisões, por causa da murmuração. Olha, eu não tenho coragem de dizer para Deus que eu estou cansada quando eu termino no meu ciclo da semana, terça, quarta e quinta, nas igrejas filhas. Não tenho coragem. Ainda que eu esteja cansada, eu só glorifico. Quando vem aquele negócio, eu falo, ai, não aguento mais, eu glorifico. Eu dou glória, não é dizer que eu estou cansada. Mas eu dou glória. Porque eu sei que tem o oásis do Senhor, e Ele preparou uma viagem aí. Ó, que bênção. Então eu vejo, estou mandando embora aí. Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente fechar. Número capítulo 21, o versículo 4. Partiram eles do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, o povo de Israel, tá? Para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Isso é murmuração. Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha, quem mandou eles ir foi Deus. Estava falando contra quem? Não era contra Moisés, era contra Deus. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Quando a gente murmura, a gente pega contra Deus. Mas graças a Deus que nós temos em Cristo Jesus o caminho do perdão e da confissão e do conserto e da mudança. E é nesse caminho que nós vamos trilhar. Deus nos chama não é para nos acusar, é para reconhecer que isto fere o coração de Deus. E o Satanás entra para destruir as nossas vitórias e nossas bênçãos. Você que está em casa, receba essa palavra. O que Deus quer, Ele diz: em tudo dai graça. Mesmo chorando, mesmo com dor, mesmo sem entender. Deus, eu sei que o Senhor está fazendo uma coisa nova. Porque Ele disse, vocês pecaram contra Deus. Falaram contra eles. Porque vocês não estão satisfeitos com as coisas que estão acontecendo com vocês. Não está do jeito de vocês. Como não está do jeito de vocês, vocês murmuram. Mas eles reconheceram que erraram. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós temos o caminho da cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Coloque-se de pé nesse momento em nome de Jesus. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Estão aí ainda? Cadê a Mônica? A Mônica não. A loirinha. A gente vai cantar um louvor. Enquanto a gente estiver cantando, as meninas estão aí ainda? Em varão. Ah, tá. E eu queria que vocês cantassem o penúltimo louvor. E aí, agora nós vamos para a cruz. É o lugar de deixar tudo. Tem remédio. Tem saída. Tem perdão de Deus. Para você se renovar hoje diante do Senhor. E dizer: Espírito Santo, todas as vezes que eu for murmurar, me traga a memória que eu não posso fazer isso. Eu sei que está tudo errado, que não está do jeito que eu queria. Como o povo de Israel. Eu murmurei, mas a partir de agora
Faça uma aliança com o Senhor, se comprometendo diante dEle, pedindo perdão, de você dizer: eu vou dar graças, mesmo sem entender nada. Enquanto eles cantam, é você com Deus agora. É só noite de concerto. Você que está em casa, pare um pouco e diga: eu reconheço, Senhor. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não há mais condenação em nós, porque em Jesus nós podemos chegar agora diante dele e dizer: Senhor, me perdoa. Agora eu estou entendendo porque eu não consegui chegar onde eu queria, onde o Senhor quer que eu chegue, pelo meu descontentamento contra o Senhor. Fale com Deus. Te louvamos nessa noite, Senhor. Esse é o momento, querido. O Espírito Santo vai trazer a tua memória nessa noite. O que você precisa falar com Ele. As bênçãos que estavam retidas, em nome de Jesus, serão liberadas. Pela confissão, pelo arrependimento e pela humildade. Um coração contrito e quebrantado, a esse o Senhor responde. Toda estrutura de orgulho vai cair por terra agora em nome de Jesus. Você que está em casa, esta é a chance de você estar falando com Deus agora, em nome de Jesus. Oh, rebalai, xerei, cantarabás, vai mover nesse lugar. Sim, Senhor. Queremos mais, 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 mais. Chore, marabás. Suíte, chegue, recebe a mim. Cura. Recebe a libertação. Cheira, marabás. A liberdade cai por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de murmuração não tem poder. Juíde, cheima lá, xereba labaio. Juíde, rondolou, me cheme. Deseja a glória do Senhor, querido. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Começa a mover esta casa. Aonde tiver uma pessoa agora ouvindo essa mensagem, que as bênçãos estão retidas. Perdoa o pecado da murmuração, nosso pecado. Oh, tu és a nossa esperança. Libera agora, libera, libera, libera. Oh, sweet cheiro. Vai ao encontro do Senhor esta noite. Esteja atento com Ele agora. É
noite contigo. Move-nos, Senhor Deus, para ser verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que oram, que oram, que oram, que oram, que oram. Oração e súplica, oração e súplica e agradecimento. Mesmo que nós não estejamos entendendo nada. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia! Sim, me coma, chefe. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Santo, 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 Santo. Seja adorado, seja adorado, seja adorado. Oh, seja adorado. Obrigado pelo perdão, pela graça, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, te louvamos. Nessa noite, Senhor, nós te louvamos, papai, porque há um caminho de perdão, há um caminho de reconciliação pelo teu sangue, há um caminho de misericórdia e graça quando nós nos reverenciamos a ti e nos arrependemos, e como servos e filhos teus, e pelo cumprimento da tua palavra diz que nós confessássemos os nossos pecados, fiel e justo é o Senhor para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. E mediante aquilo que a tua igreja colocou agora, Senhor, pela fé nós cremos que já fomos perdoados. Que nos ajude a vigiar daqui para frente, Senhor, em todo o tempo, e dá graça por tudo, porque o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós aqui, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Aplauda Jesus. Deus te abençoe. Por favor, pode sentar um pouquinho e saia daqui entendendo que é um plano novo de Deus para você. Amém? Perder, precisamos falar de Jesus. Mas não basta dizer, é preciso viver para mostrar. Ser carta viva para aquele que perdido está. A luz que brilha em toda parte, em todo lugar. Alto preço pagou, sua vida entregou por amar. E nos comissionou para em si mesmo o amor encarnar. Testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa como pecador, compartilhando multiplicando amor,
sua vida entregou por amar e nos comissionou para em si mesmo amor encarnar, testemunhando da verdade que não mudará, discipulando todo aquele que se entregar. Quem vai deter, quem vai parar o avanço do teu povo, ó Deus? Queremos ver se levantar um exército, compartilhando vida, multiplicando amor, ao se assentar à mesa com o pecador, compartilhando vida, multiplicando